simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Um casal nos Estados Unidos estava na expectativa do nascimento da Carolyn Martin. E quando a menina nasceu, foi uma alegria só. O casal estava feliz. Porém, os médicos avisaram que aquela bebezinha sofria de paralisia cerebral. E os pais disseram: o que isso quer dizer? Significa que ela não terá qualquer coordenação no seu corpo. E os pais, avisados então, tiveram cuidados redobrados com a menina, que foi crescendo, mas o seu drama era visível e extremamente triste, porque ainda que a bebezinha tentasse firmar a cabeça, ela sempre pendia para o ombro e ficava bamboleante e escorria aquela saliva, aquela baba. Alguém precisava ficar constantemente com um pano limpando o queixinho da menina. E os braços também não tinham coordenação. E quando chegou a idade de falar, eles perceberam que a menina também não conseguiria falar como qualquer pessoa normal. Os pais se conformaram com aquele destino e procuraram criar a menina com todo amor e carinho. Mas naquela época não havia recursos para atender aquele tipo de paciente ou dar uma fisioterapia adequada. E a princípio, a Carolyn Martin foi colocada numa instituição para deficientes mentais. Mas o problema era que ela não tinha deficiência mental. Ela tinha deficiência muscular. Aliás, a mente da Carolyn funcionava normal. Aliás, até melhor do que a mente de muitas pessoas. O problema era o corpo, a coordenação muscular corporal. E ela ficou durante 15 anos convivendo naquela casa para deficientes mentais. Ela cresceu com uma pessoa chamada Larry, também estava internado ali naquela casa. E o Larry arrancava o tempo todo as suas roupas e comia as plantas que estavam naquela instituição. E a Carolyn cresceu também com uma outra menina chamada Arilene, que só conseguia falar 3 palavras e chamava todo mundo de mamãe. A Carolyn, com a mente sadia, porém o corpo deficiente, conviveu durante 15 anos, observando pessoas que realmente tinham problemas mentais. Até que a Carolyn conseguiu ser transferida para sua própria casa. Já estava uma mocinha, porém os problemas continuavam. A cabeça nunca ficava ereta sobre o pescoço. Sempre pendia para um dos lados, caía. Continuava ainda escorrendo aquele fio de baba e saliva sobre o seu ombro. Ela não conseguia se limpar sozinha. Alguém precisava limpá-la. E os braços repentinamente se moviam, se chacoalhavam, sem qualquer coordenação. Porém, a Carolyn, com a sua mente normal, foi se esforçando para aprender a fazer as coisas mais simples que eu e você fazemos sem qualquer dificuldade. Ela levou 3 meses para aprender a esquentar água num bule e preparar um pouquinho de chá sem queimar todo o corpo. Porque quando ela segurava com a sua mão, repentinamente vinha um movimento descontrolado e ela vertia água fervente sobre ela mesma.
Mas ela insistiu. Apesar das queimaduras, ela insistiu até que aprendeu a fazer um chá. E ela continuou se esforçando. Conseguiu se matricular numa escola de 2º grau. E depois de se formar, conseguiu entrar na faculdade da sua cidade. Foi estudar Ciências Humanas, um curso de 2 anos que ela conseguiu fazer em 7 anos. Todos na faculdade se referiam a Carolyn como a deficiente física, aquela que estava sempre sentada numa cadeira de rodas motorizada, encurvada, com a cabeça caindo para os lados. Ninguém conversava com a Carolyn, porque toda vez que ela ia proferir uma palavra, 3, 4 sílabas falhavam nas suas cordas vocais. Era difícil alguém ter paciência para entendê-la. Ela não tinha amigos, mas continuou. Depois de formada, ela entrou numa faculdade luterana para estudar a Bíblia e ficou ali 2 anos. Depois de 2 anos estudando a Bíblia, pediram que ela falasse a maneira dela para os outros alunos. E ela estava num auditório que parecia assim uma igreja, uma capela. E quando chegou a sua vez de discursar, ninguém imaginava que aquilo que ela tinha escrito no papel tinha demorado 45 minutos, datilografando com dificuldade num aparelho especial chamado Canon Communicator. Ela subiu ali, ou melhor dizendo, foi conduzida ali diante de todos, e ela virou-se para a sua melhor amiga e pediu que a Josi lesse com a sua voz forte e clara o que ela tinha escrito. Então a Josi pegou das mãos trêmulas de Carolyn aquela folha de papel, e todo o auditório estava olhando, e a cabeça de Carolyn caída sobre um dos ombros, a saliva escorrendo na blusa, ela sem qualquer coordenação, e todos a olhavam esperando o discurso, o sermão, a mensagem. E quando a Josi começou a ler o sermão de Carolyn, ela leu aquela passagem bíblica que está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Carolyn havia escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pela primeira vez, todos os alunos olharam para Carolyn e a viram como um ser humano completo, como uma pessoa dotada de uma mente lúcida e inteligente, mas que habitava num corpo desobediente e rebelde. Que ela tinha dentro daquele corpo uma alma valiosíssima, mas que o seu corpo não correspondia ao que ela tinha no seu interior. E com a sua pequena mensagem, aquele versículo que ela demorou 45 minutos datilografando naquele aparelho especial com grande dificuldade de coordenação, as pessoas entenderam qual era a pregação, transportando para todos os que estavam ouvindo e assistindo quem somos nós aqui neste mundo, o que nós temos dentro deste corpo, este corpo tão frágil. Você pode ter o seu corpo saudável e até bem sarado, um corpo musculoso, um corpo bem feito ou bonito, mas a verdade é que, por melhor que seja o nosso corpo, ele é um vaso de barro que vai um dia se quebrar, se desfazer, porque o barro não dura para sempre. A pessoa envelhece,
pessoa fica doente, a pessoa sofre acidentes, tragédias acontecem. E uma pessoa que hoje está tão segura da sua juventude, beleza, força, de repente se vê prostrada numa cama com uma doença incurável, todo o seu corpo definhando. E quantos que estavam saudáveis no ano passado e neste ano sofreram um derrame, estão com o corpo paralisado numa cadeira de rodas ou entrevados numa cama. E dentro da pessoa, a lucidez, a alma perfeita, a alma preciosa, a alma caríssima. Nós temos um tesouro dentro deste vaso de barro. É isto que Carolyn estava dizendo, e é isto que a palavra está te dizendo. É um grande tesouro que nós temos, acondicionado num vaso de barro que não vale nada. Um dia, meu querido, o vaso vai se desfazer, mas o tesouro não. Por isso que você tem que pegar este tesouro, esta alma preciosa, e cuidar dela. Saber que a tua alma tem sede de Deus. Saber que a tua alma é preciosa e eterna, e ela não é como este corpo que vai se desfazer. A alma permanecerá para sempre. Ao invés de você se preocupar tanto com o teu corpo, se preocupe mais com a tua alma. E ninguém seja julgado pela aparência do seu corpo, pela cor da sua pele, nem tampouco pela sua deficiência aparente. Porque o que realmente importa é o que está dentro de cada um de nós. Quando a Josi leu aquelas poucas palavras datilografadas pela Carolyn, as pessoas compreenderam como a nossa situação é frágil, a nossa alma preciosa habitando num corpo tão insignificante. Meu amado, minha amada, não jogue fora a tua alma, por melhor que esteja o teu corpo. E também não pense em cuidar da alma só quando o corpo não prestar mais. Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Então, cuide da tua alma. Cuide da tua alma através do que você faz com o teu corpo. Pegue o teu corpo e diga para ele: vá para a igreja. Pegue o teu corpo e diga para ele: vamos orar. Pegue o teu corpo e diga para ele: vamos jejuar. Pegue o teu corpo e diga: vamos trabalhar no evangelho. Pegue o teu corpo e faça com que ele sirva a Deus, porque desta maneira você estará cuidando da tua alma. E se a tua alma for entregue nas mãos do Senhor Jesus, ainda que o teu corpo se desfaça, Ele é poderoso para salvar a tua alma. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é tesouro.